noite, queridos, graça e paz. Vamos lá, vamos nos ajudar. Dá para você acordar aí? Dá uma cotovelada em quem está do seu lado. Fala, hoje é terça-feira. Não, com vontade. Fala, hoje é terça-feira. A semana está começando. E eu vou viver o melhor do Senhor nessa semana. Fala assim, estou animado. Eu estou animada. Você está animado? Glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí. Esse é o culto? Fé pra gente animada. Amém, gente? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ver um momento muito interessante na vida de Abraão. Gênesis, capítulo 13. Versículo 8, você já abriu o Êxodo? Então você vai para trás e vai para Gênesis 13, verso 8. Gênesis 13, do verso 8. A seguir, amém? Se você abriu a sua Bíblia, esses dias me perguntaram sobre as Bíblias, né? Aquelas Bíblias com capa de leão, da King James, que a gente tinha aí. Acho que vai comprar mais algumas, né, pastor? Então, em breve, nós vamos comprar mais algumas Bíblias. E assim, tenha a sua Bíblia, querido, venha com a sua Bíblia. A nossa Bíblia é a nossa espada, amém? Pode ser no seu dispositivo, mas acompanha aí. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, presta atenção nisso, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Amém? Então você vai fechar os seus olhos e você vai pedir isso para Ele agora. Feche seus olhos, peça isso. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Pai, o nosso coração transborda de alegria, porque não há outro lugar melhor para nós estarmos. Estar na Tua casa é estar aos Teus pés. Estar na Tua casa é ouvir a Tua voz. Estar na Tua casa é adorar aquele que reina. Estar na Tua casa é abrir os nossos ouvidos para a voz do Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. E eu quero te pedir, Espírito Santo, libera do céu nessa noite, uma palavra rema os nossos corações. Pai, vai além daquilo que eu posso entregar, vai além daquilo que eu possa fazer, Pai, que essa palavra seja revelada ao coração do mais moço até o mais velho, do que tem mais conhecimento até o que tem menos conhecimento, mas que nós saímos daqui edificados, fortalecidos, renovados, aprendendo com o Senhor nessa noite, Pai. Nosso coração está pronto para receber a Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero repreender toda astúcia das trevas, no sentido de roubar essa palavra, mas eu quero declarar que o nosso coração está pronto para receber do Senhor, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, é tão bom falar de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, amém? A Bíblia diz isso, obrigada, Fátima. A Bíblia diz para nós lemos aí em todas as escrituras, que Abraão é um exemplo de fé para nós, é uma referência de fé.
E esse texto ele vem mostrar para nós um momento crucial, um divisor de águas realmente na vida de Abraão, que é o momento em que ele se separa do seu sobrinho, de Ló. E nós vemos aqui a maneira com que duas pessoas, elas se relacionam com Deus e elas olham para Deus. E a primeira pessoa que nós vemos aqui é justamente Ló. E o que acontece? Nós vemos que as riquezas deles se multiplicaram de tal maneira que a Bíblia diz que não cabia, não dava para os dois ficar na mesma terra, porque os pastores começaram a brigar um com o outro. E então Abraão chega para Ló, que era seu sobrinho. A Bíblia diz que o irmão de Abraão morreu cedo. E por conta disso, quando Deus faz o chamado para Abraão, Abraão sai do meio da sua parentela, mas ele leva o seu sobrinho com ele, que era Ló. E quando ele vai caminhando com Ló, Ló também vai prosperando. Mas há um momento, então, que a riqueza de ambos é tanta, né, é separada e é tanta, que os pastores deles começam a brigar. E então, Abraão toma a iniciativa de dizer para Ló assim, que isso não aconteça entre nós. Olha, a terra está aí à sua frente, se você for para um lado, eu vou para o outro. E ele então dá a Ló o privilégio de escolher primeiro aquilo que ele deveria fazer. E sabe, gente, é muito interessante porque esse texto diz para nós que Ló, olhando, ele olha para o lugar que parecia melhor. Mesmo Ló, tendo uma intimidade, sendo sobrinho de Abraão, e sabendo que Abraão era um homem de altares, entenda isso, mesmo sabendo que Abraão era um homem de altares, em nenhum momento a Bíblia diz que Ló faz uma oração ao Senhor. Pelo contrário, Ló, ele faz aquilo que era melhor aos seus próprios olhos. Ele olha para aquela terra e ele vê que aquela terra é boa, ele vê que aquela terra é bonita, e ele não quer saber onde ela vai dar. Ele simplesmente caminha, ele vai naquela direção e a Bíblia diz que ele vai erguendo as suas tendas até chegar em Sodoma. Ele não se preocupa no lugar, no final do seu caminho. E isso vem demonstrar para nós algo muito interessante. Os nossos olhos estão onde está a nossa fé. Os nossos olhos estão onde está a nossa fé. E os olhos de Ló a fé de Ló estava onde? Estava naquilo que ele podia ver. Ló, ele olha para aquela terra e os seus olhos veem uma terra boa. Então, a sua fé está naquilo que ele pode ver e ele começa a caminhar com isso. E essa vai ser uma característica que nós vamos ver em Ló, no pouco que a Bíblia descreve sobre a sua vida. A primeira vez que nós vemos Ló tendo uma atitude que era independente de Abraão, ele segue seus próprios instintos, ele segue aquilo que ele podia ver. Mas essa não vai ser a única vez, e essa não vai ser a característica da sua família. E eu vou passar meio rapidamente, não vou ler todas as referências para você, porque não é o nosso foco. Mas o que nós vamos ver? Ló, ele vai construindo as suas tendas, até chegar em Sodoma e Gomorra, que eram cidades perversas. Ele não se preocupa com nada disso. E então chega um momento em que Deus vai destruir aquela cidade. E por amor a Abraão, a Bíblia deixa claro isso. Por amor a Abraão, o Senhor vai até Sodoma e tira Ló de lá. E quando ele sai de lá, o que acontece com a esposa de Ló? A Bíblia diz que ela olha para trás. Porque era característica daquela família, eles gostavam de caminhar, eles caminhavam de acordo com o que eles podiam ver. Se brilham os olhos ali, então eles caminhavam ali, a fé deles estava ali. E para aquela mulher deixar aquela cidade para trás, era deixar aquele brilho para trás. Ela não estava entendendo a grandeza do que Deus estava fazendo. E então ela coloca os seus olhos naquela cidade, e a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Ei, gente que tem os olhos no passado, anda paralisado. Gente que coloca os olhos no passado, que fica olhando para aquilo que já devia ter deixado passar. Meu irmão, vai paralisar, vai engessar, vai chegar uma hora que não consegue avançar. E então, Ló segue com as suas filhas. Mas, gente, olha que coisa interessante. Mesmo num momento como esse, lá no capítulo 19... Se você for um pouquinho aí para frente, você vai ver esse momento, a Bíblia falando sobre isso. E a Bíblia fala que o anjo, olha isso, que os anjos, eles falam que na verdade era o próprio Senhor. Ele vem e ele fala para Ló que era para ele ir para um lugar. Só que, sabe o que acontece? Ló, ele não quer ir para aquele lugar que Deus fala para ele ir. Olha que louco isso. Lá no versículo 17, diz assim: havendo-os levado para fora, isso é o próprio Senhor falando,
dizendo assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, que não pereças. Respondeu Ló assim: não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida, não posso escapar no monte, pois eu receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena, permita-me que eu fuja para lá, portanto não é pequena, e nela viverá minha alma. Olha isso, Deus fala assim: olha lá, vem com poder, gente. Deus ia destruir uma cidade inteira. E então o Senhor manda, esse texto a gente vê que é uma teofania. O Senhor vem, tira Ló de lá e fala assim: olha, agora você está em segurança, vai para a direita. E aí Ló fala assim: não, Senhor, para a direita não, deixa eu ir para aquele outro lugar. Você lembra que nós comentamos agora já no início, que Ló tinha uma necessidade de ir para onde os seus olhos viam. O Senhor dando uma direção para Ló, e mesmo assim ele não queria ir para lá. Meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor, uma vida com Deus é uma vida onde nós vamos colocar os nossos olhos em Deus e a nossa confiança no Senhor. Nem sempre aquilo que parece o melhor é o melhor. E se o Senhor nos direciona para fazer algo, é porque aquilo é a excelência de Deus. E nós vamos demonstrar onde está a nossa fé quando nós demonstramos onde estão os nossos olhos. Onde estão os teus olhos? O que você tem gerado em Deus para o seu futuro? Será que nós estamos gastando tempo, energia, criando? Queridos, é muito importante nós gerarmos sonhos. É muito importante nós sonharmos. É muito importante nós planejarmos um futuro. Eu sou a pessoa do planejamento, gente. Eu preciso ter planejamento. Eu sou dessas. Porém, quando nós temos uma vida com Deus, nós vamos planejar debaixo de uma direção do Senhor. Nós vamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está fazendo hoje que eu posso participar? Eu quero perguntar uma coisa para você: quais são os seus planos? Nós estamos no final, estamos começando aí o segundo semestre de 2022. Quais são os teus planos para 2022? Quais são os seus planos para 2023? Para daqui 5 anos? Pelo que você está orando? Ou você está tomando decisão por aquilo que os teus olhos podem ver? Ou você não está ouvindo ao Senhor, deslumbrado com aquilo que os teus olhos podem ver, ou com medo daquilo que os teus olhos podem ver? Ló, ele, por causa do medo, ele deixou de seguir uma direção de Deus. E sabe o que acontece? Você vai ver que Ló, ele vai fugindo, e ele chega num nível que ele se isola com as suas filhas. E se Ló tomou decisão baseado no que ele podia ver, se a esposa de Ló tomou decisão com base no que ela podia ver, as filhas de Ló tomam decisões com base no que elas podiam ver. E nós sabemos que a Bíblia diz que elas embriagam a Ló, uma de cada vez. E aí, em uma noite, uma embriaga Ló, seu pai, e então elas têm relações com ele, e uma engravida, e depois a outra faz a mesma coisa. E então elas trazem uma maldição, elas saem fora do propósito de Deus para a sua geração, porque em nenhum momento essa família ou essas pessoas colocaram os seus olhos no Senhor, pararam para clamar ao Senhor. Querido, deixa eu dizer algo para você: o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, de intervenção. Deus, Ele vem sobre a vida de Abraão gerando coisas tremendas, mas em toda a história nós vemos que o Senhor, Ele é fiel para aqueles que o buscam. Meu irmão, Deus é poderoso. O nome El Shaddai significa aquele que é poderoso para criar, ainda que não exista. Deixa eu dizer algo para você: ainda que os teus olhos não estejam vendo, se você colocar os teus olhos no Senhor, a sua fé vai estar no Senhor. E o nosso Deus não é um Deus criado por mãos humanas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há nada que Ele não possa fazer. Não interessa se na sua frente tem as campinas e do outro lado tem outra coisa. Se Deus mandou você ir para aquele lado, vá, caminhe, siga as direções do Senhor. Demonstre onde está a sua fé através das tuas decisões. Nós precisamos ser um povo sensível às direções de Deus. Eu creio que o Senhor tem um prazer, Ele tem um desejo de fazer coisas extraordinárias, mas muitas vezes nós nos acostumamos com o que é ordinário. Uma coisa ordinária é uma coisa comum.
Quando você fala, vai ser uma reunião ordinária, é uma reunião comum que acontece, é uma reunião extraordinária, é fora do comum. Deus está querendo fazer coisas extraordinárias, mas Ele está procurando pessoas. A palavra do Senhor diz que Ele olha, os seus olhos passeiam por sobre a terra, buscando aquele cujo coração é totalmente dEle. Quando o nosso coração é totalmente do Senhor, a gente não depende das circunstâncias, a gente não depende daquilo que os nossos olhos podem ver. E então nós obedecemos as direções do Senhor, querido. E nós vamos prosperar como Isaac no ano da sequidão, vai colher 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque a gente vai ouvir o Senhor. O problema está em que a gente é meio apressado. Agora deixa eu dizer algo para você. O tempo que você passa se aquietando para ouvir a voz do Senhor é infinitamente menor do que o tempo que você vai viver colhendo consequências por não ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente fala, mas Deus não fala, Deus está demorando. Agora, olha a atitude de Abraão que a gente viu aqui. Depois que ele se separa de Ló, o que acontece? O Senhor vem a ele, entenda. Abraão esperou no Senhor. Abraão esperou uma direção do Senhor, ele não agiu, ele não deu nenhum passo. Mas o que a palavra de Deus diz? Lá no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que a gente às vezes fica carregando na nossa vida, relacionamentos que a gente fica carregando na nossa vida e dependemos deles. Sabia que às vezes nós temos uma dependência emocional de relacionamentos que Deus quer tirar de nós? Ló era sobrinho de Abraão. Então, Abraão era como se fosse um pai para ele. Você lembra que até aqui Abraão não tinha filhos? E até aqui ele não pede filhos para Deus. Sabe por quê? Porque Ló era uma muleta para ele. Ele era meio pai de Abraão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tinha meia bênção de paternidade para Abraão. E Deus não tem meia bênção para você. A gente precisa aprender a descansar o nosso coração no Senhor e renunciar coisas. E essa era a especialidade de Abraão. Essa era a especialidade de Abraão. Então, depois que Ló se separa dele, o Senhor faz um plano para Abraão. O Senhor faz um plano, o Senhor mostra para ele qual era o plano. E o plano era, Deus mostra para ele ao sul, ao norte, ao oriente, ao ocidente. E ele fala, toda essa terra que você vê, eu vou dar a você e a tua descendência. Mas Abraão não tinha filhos. E Abraão não estava pedindo por filhos até aqui, porque ele estava satisfeito em ser meio pai de Ló. Meu irmão, cuidado para você não estar satisfeito com meia bênção. Cuidado para você não estar satisfeito com metade daquilo que Deus tem para você. Cuidado para você não estar apostando a sua fé numa muleta. Cuidado para você não estar colocando a sua fé em coisas que não é o que Deus realmente tem para a sua vida. E então, nós vemos que, depois disso, o Senhor ele vai direcionando Abraão. E sabe uma coisa tão tremenda? No versículo 17, o Senhor fala, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, sabe o que ele faz? Ele muda as suas tendas, que não eram poucas. Você lembra disso? Não é uma decisão da cabeça de Abraão. Ele segue a direção do Senhor e ele muda as suas tendas. E a Bíblia diz que ele foi habitar aonde? Nos carvalhais de Manre. Eu não sei se você sabe, mas se você ler Gênesis, você vai descobrir que quase todas as vezes que Deus fala com Abraão a partir daqui, vai ser nos carvalhais de Manre. Abraão, ele vai construir um relacionamento com Deus de altar em altar. Ele vai para um lugar, o lugar que Deus mostra para ele era o lugar do relacionamento. Era naquele lugar que ele receberia quase todas as bênçãos. É ali que ele receberia a promessa de ter Isaac. É ali que Deus ia voltar de novo e ia falar para ele que ele ia ter Isaac, que não seria Ismael. Durante muitos anos você vai ver que aquele era o lugar do encontro de Deus e Abraão. Meu irmão, quando Deus te chama para o lugar do encontro, não tenha medo de ir, porque Ele vai suprir você, ainda que a olhos naturais você não consiga enxergar. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de agir sobrenaturalmente, Ele é um Deus que vem com o sobrenatural sobre nós. Agora, tem uma coisa muito interessante, quando nós lemos para tudo isso aqui.
nós descobrimos que os olhos de Abraão estavam em Deus. E sabe por que nós descobrimos que Abraão é o pai da fé e os olhos dele estão em Deus? Porque Abraão, ele constrói uma vida com Deus, mas ele também vive uma vida de renúncias. Abraão, ele é um homem de ouvir ao Senhor, mas ele é um homem de renúncias. A primeira renúncia que nós vemos na vida de Abraão é quando ele sai, quando ele ouve a voz de Deus e ele sai da sua parentela. Então a primeira renúncia de Abraão é a sua parentela, é a sua família. Ele sai de lá, queridos, só que ele leva Ló, e é por isso que a segunda renúncia de Abraão é a sua meia paternidade. Deus tira, sabe por quê? Queridos, Deus muitas vezes precisa tirar algumas muletas de nós. Você sabia que nós temos uma tendência natural? Quando Deus nos dá algo, muitas vezes a gente faz daquela bênção que Deus nos deu, a gente coloca nela a nossa expectativa. E então, é por isso que Deus, Ele quase sempre vai nos tirando de muitas coisas. Se você olhar para a história dos homens e mulheres que Deus usou, você vai descobrir que Deus foi tirando eles do lugar onde eles estavam para gerar um nível de dependência, de solitude. Você vai perceber que Deus fez isso com Abraão. Ele tirou ele do meio da sua casa, depois Ele tirou Ló do meio dele. Você vai ver isso na vida de José. Deus tirou José do meio da sua família. Você vai ver isso na vida de Esther. Ela não tinha também mais família, tinha Mordecai, mas ela vai para o palácio. Existem muitas coisas que Deus precisa fazer na nossa vida, mas que a gente precisa entender que Deus vai tirar coisas. Nós vamos ver isso na vida de Davi. Davi recebe uma promessa de Deus e ele vai para o palácio, e quando ele vai para o palácio, que ele acha que ele conseguiu alguma coisa, ele vem com a perseguição de Saul, e quando ele tem que fugir, e aí então ele perde a posição dele, ele perde a esposa dele, ele perde a sanidade mental. Queridos, há momentos na nossa vida que para Deus construir um plano para nós, Ele precisa tirar todas as nossas muletas. Ele precisa nos levar para um novo estágio. Para Deus nos levar para um novo estágio, a gente tem que parar de confiar naquilo que a gente já construiu. E então, Abraão, ele renuncia. Ele é o primeiro a falar para Ló, pode ir. Agora, olha que coisa interessante, não tem briga. Não, metade é meu. Não, pode ir, leva tudo que é seu. Mas ele renuncia também num outro momento. Abraão renuncia questões financeiras. Eu gosto muito disso, quando Ló é levado cativo e Abraão vai para socorrê-lo. A Bíblia conta que o rei de Sodoma vem ao seu encontro. E aí esse rei de Sodoma fala para ele assim, olha, você pode pegar toda a riqueza, mas só deixa os homens comigo. Vamos ler esse texto? Gosto muito, Gênesis 14, do 21 ao 23. Gênesis 14, do 21 ao 23. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas o que Abraão respondeu? Eu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão para os rapazes que comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Abraão renuncia até os despojos só para não tirar os olhos do Senhor. Os olhos dele não estavam firmados na sua riqueza. E olha que lindo isso. Ele falou assim, eu não quero nada do que é teu, para você não dizer que foi você que enriqueceu Abraão. Mas só que se você lembrar, um pouquinho antes, uns versículos antes, no versículo 18, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, foi antes ao encontro de Abraão. Antes do rei de Sodoma, ele se encontra com Melquisedeque. E ao contrário do que o rei de Sodoma vem e fala para ele ficar, sabe o que acontece? Abraão dá o dízimo de tudo que ele tem para Melquisedeque, reconhecendo nele um sacerdote. Sabe o que Abraão está dizendo? Tudo que eu tenho vem do Senhor.
Ele declara a sua dependência do Senhor, dando dízimo. E depois ele declara a sua dependência do Senhor, não se aproveitando de uma situação. Ou seja, ele renuncia direitos. Abraão era um homem de renúncia. Quando ele renuncia, sabe o quê? Ismael. Você acha que foi fácil para Abraão renunciar a Ismael, gente? Ismael era uma resposta torta de uma oração. Abraão queria ser pai. Deus tinha dito que ele teria uma descendência. Então vai lá Sarai ainda, dá para ele a sua serva Agar, e ele tem um filho com ela. E embora que ele não fosse o filho da promessa, era filho dele. Ele não tinha nenhum filho. Você tem noção do que é você passar 86 anos desejando ter um filho, e de repente você tem um filho? É claro que o coração de Abraão se afeiçoou a Ismael. E tanto é que quando Deus vem falar para ele que ele daria um filho, Abraão pede para Deus, fala: Senhor, se agrade de ser Ismael. Para ele já estava bom, mas lembra que eu te falei? Deus não se contenta com meia bênção. Deus não se contenta com o que é ordinário. Ele quer dar o extraordinário. Só que tem uma coisa, meu irmão. Você só vai viver o extraordinário se você renunciar o ordinário. Você só vai viver o extraordinário se você renunciar o seu direito do ordinário. Você imagina isso? Era um sonho para Abraão ter aquela criança. Ele viu aquela criança nascer, ele viu aquela criança andar, ele viu aquela criança falar, ele viu aquela criança chamá-lo de pai. E ele colocou nela a sua expectativa. Mas quando Deus vem e fala para ele que não seria Ismael, Abraão estava pronto a renunciar. Meu irmão, se eu e você queremos viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa aprender a estar pronto para fazer renúncias com aquilo que a gente já viveu até aqui. Não é porque Deus te deu uma bênção até aqui, não é porque algo aconteceu na sua vida até aqui, que esse é o ponto final de Deus para você. Não importa quantos anos você tenha, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor e a nossa fé no Senhor, acredite, algo sobrenatural ainda pode nos alcançar, ainda está no coração de Deus, nos levar para um outro nível. E sabe o que acontece? Depois de tudo isso, Abraão renuncia ao seu próprio Isaque, o filho da promessa. Abraão era um homem de renúncias, porque os seus olhos estavam em Deus. E sabe por que Abraão era um homem de renúncias? Porque ele sabia do poder que Deus tinha para entrar com intervenções sobrenaturais. Meu irmão, quando nós temos consciência, nós cantamos aqui, eu me rendo aos teus pés, porque eu sei que o Senhor é tudo o que eu preciso ter. Será que nós temos essa consciência? Meu irmão, até que ponto que nós entendemos que não há nada em Deus que Ele não possa fazer? Quando a Bíblia vai falar sobre Abraão, em Romanos 4, 21, quero ler com você isso. Romanos capítulo 4, 21. Ele diz assim, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, ele faz renúncias porque ele olha para frente, ele é um homem que levanta altares, os seus olhos estão em Deus. Então ele renuncia, não importa o que Deus pede, ele renuncia, ele entrega, ele não tem problema com isso, porque ele estava certíssimo de que o Senhor era poderoso para cumprir o que ele prometera. Agora, como que Abraão entrega Ismael? Ele era descendente, mas Deus tinha uma promessa melhor, que era Isaac. Mas agora ele entrega Isaac. E sabe o que Hebreus conta para nós? 11:17, Hebreus 11:17 conta para nós sobre esse momento. Por que Abraão fez essa renúncia? Olha isso, Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou.
Sabe o que aconteceu com Abraão? Ele cria que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. A fé de Abraão, os olhos de Abraão estavam em Deus. Meu irmão, às vezes a gente acha que os nossos olhos estão em Deus, mas os nossos olhos estão naquilo que a gente consegue produzir, os nossos olhos estão naquilo que a gente consegue fazer. Mas ei, eu quero dizer algo para você nessa noite. Está na hora de nós aquietarmos o nosso coração e perguntarmos: Senhor, qual é o próximo altar? Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é a próxima ação que eu preciso fazer? O que o Senhor quer cumprir, o que o Senhor quer fazer? Nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele quer caminhar conosco as nossas estradas. E nós precisamos entender que esse Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. É isso que a palavra de Deus diz para nós lá em Efésios 3:20. O nosso Deus é poderoso. Meu irmão, de vez em quando a gente começa a esquecer, a gente começa a colocar as nossas forças em nós, a gente começa a colocar a nossa fé naquilo que nós podemos ver como Ló. Mas quando nós vamos andando de altar em altar, quando nós vamos nos aproximando do lugar onde o Senhor nos chama para estar, nós vamos colocando os nossos olhos no Senhor, e ainda aquilo que nós não conseguimos entender, nós vamos crer que Ele é poderoso para entrar com intervenções. Acredite, não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo que nós precisamos é colocar os nossos olhos nele, a nossa confiança nele. Eu gosto muito de um texto que está lá em Salmos no capítulo 32. Salmos capítulo 32. Eu quero encerrar com esse versículo. Versículo 8. Salmo 32, verso 8. Olha o que esse texto diz. É Deus falando para nós. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Não fecha ainda não. Olha Deus falando assim: eu quero te aconselhar. Eu quero te mostrar o caminho que você deve seguir. Com os meus olhos. Sabe o que é com os olhos? Quem aqui já teve um pai bravo, uma mãe brava? Nossa. A Noemi fez... Shh. Quando você faz uma coisa errada, o pai só olha, não é? Querido, com os olhos nós falamos. É um nível de intimidade. O Senhor diz assim, ó, com os meus olhos, debaixo das minhas vistas, eu te darei conselhos. Agora eu não posso pular o versículo 9. Ele diz assim, ó, mas, tem um mais aí, não seja como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte, não se obedecem. O Senhor fala assim, eu quero ter um nível de relacionamento com você, que com sensibilidade, você vai saber o que eu estou dizendo. Mas não endureça seu coração. Não seja como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento. E que eu preciso fazer algo sério. Eu preciso movê-los com dureza, para que eles entendam aquilo que precisa acontecer. O Senhor, Ele tem uma terra da promessa. O Senhor, Ele quer nos levar para um novo nível de relacionamento com Ele, para um novo nível de intimidade. Mas nós vamos ter que decidir se nós vamos partir para o caminho da sensibilidade em ouvi-lo, ou se nós vamos partir para o caminho da dureza, o caminho de seguir os nossos próprios caminhos, que precisam de uma intervenção, de força da parte de Deus. Foi isso que aconteceu com Ló. A Bíblia diz que os anjos tiveram que puxá-lo pela mão.
A sua esposa teve que se transformar em estátua de sal. Mesmo assim, ele não conseguiu ter sensibilidade para ver qual era o caminho que ele precisava seguir. Meu irmão, Deus tem um plano e um projeto para mim e para a sua vida. É hora de nós aquietarmos o nosso coração e perguntarmos: Abba, o que o Senhor quer que eu faça? E talvez esse caminho seja um caminho de renúncia. E principalmente de renunciar coisas que você está colocando a sua fé. Talvez lugares que você já alcançou, até mesmo em Deus. Meu irmão, se você quiser viver o novo de Deus, você precisa abrir mão daquilo que já passou. Se você quiser viver o novo de Deus, você precisa aprender a abrir mão do que você já alcançou. Paulo diz que nós devemos caminhar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Tudo que nós alcançamos nos trouxe experiência, mas não é para nós basearmos a nossa fé. Deus quer nos levar para um outro nível. É hora da gente aquietar o coração e perguntar: o que o Senhor está fazendo hoje? O que o Senhor quer fazer esse ano que eu posso participar? Qual é o teu projeto para mim? E acredite, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Nossos olhos precisam estar nele. E acredite, quando nossos olhos estão nele, nós vamos viver coisas sobrenaturais, porque não há coisa pequena ou grande que Ele não possa fazer. Amém?